Amém? Eu vou ler o texto aqui e vou pedir, apóstolo, tem como colocar um microfone para ele? Pedir para alguém? E para as meninas também? Amém? Queridos, Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 27. Nós vamos ler, amém? Para a gente ganhar tempo. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 25. O versículo é o de número 27, que diz assim: os meninos cresceram e Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças, e Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, amém? Você está aí, irmão? Dá um glória a Deus aí, irmão, me ajuda, dá um glória a Deus aí, amém? Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. E respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, ou em algumas versões de primogenitura. E disse Esaú: estou quase morrendo de fome, de que me vale esse direito? Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jura-me primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. E assim Esaú desprezou o direito de filho mais velho. Vou chamar as meninas aqui. Apóstolo, posso pedir para apagar as luzes? Estou em casa. Amém? Sentado mesmo. Eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração. Amém? Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, mas eu conheço um Deus que te conhece. Eu conheço um Deus que Ele te conhece até quando você vai deitar. Eu conheço um Deus que Ele sabe as tuas noites mal dormidas. Eu conheço um Deus que Ele sabe o teu levantar, o teu deitar. E deixa eu te dar uma boa notícia: esse Deus está aqui nesta noite. Ele está dizendo: entra no quarto, eu cuido de você. Tem gente aqui preocupado com o dia de amanhã, não é a pregação, mas o Senhor está dizendo: ei, aos meus amados eu abençoo, eu dou, eu protejo, eu livro, eu trago a existência enquanto eles estão descansando. Você quer um segredo de Deus para esta noite? Descanse no Senhor. Amém? Fica à vontade, gente. Mudou tudo. Tudo vez o Espírito enche.
Enche. Enche, Deus. Enche-me. Peça para Ele te encher nesta noite. Enche-me até transbordar. Enche-me, enche-me até transbordar. Aplauda o Senhor. Entre no quarto, entre no quarto. É hora de falar com Deus. Pode deixar que eu não vou demorar não, irmão. É bem rápido a mensagem. Mas você vai sair daqui diferente. Não se detenha, as batidas do meu coração se erram, é Ele mexendo no secreto da gente. O ninguém conhece mais, Ele viu e sabe Ele viu e sabe o remédio pra toda dor da seriedade. Jesus, tua presença é o meu escravo, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero morrer, mas eu quero que cuide de mim. Entra, que presença é essa? Presença que mexe com todo mundo, dependendo da gente. E causa arrepio na alma, e a gente sente. Problema de dinheiro.
coração acelerar, mexendo nessa noite. O lugar que ninguém conhece mais, ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe remédio pra curar toda essa enfermidade. Jesus, tua presença é o meu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero aumentar a sua plenitude. Que presença é essa? Presença que mexe com fruta, com tudo dentro da gente. Que causa arrepio na alma e a gente sente. Eu quero dinheiro e pecado, só não quero perder. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Jesus, Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero homem pra eu quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença que mexe com fruta, com tudo aqui dentro da gente. Que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu pego dinheiro, pega amigos, só não quero perder. Na presença, na presença, na presença, na presença, na presença, na presença, na presença. Glória ao Senhor, amém? Glória a Deus. Só não quero perder a tua presença, Senhor. Será que você pode levantar a tua mão e por alguns segundos glorificar esse Deus? Fala: Deus, eu não quero perder a tua presença. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, que eu perca prestígio, que eu perca muitas coisas, mas eu não posso perder a tua presença. O salmista Davi, ele disse: Senhor, me tire tudo, só não tire de mim o teu espírito, a tua presença. Olamaio cando relesse amando edorramaio remandur ebaraçaui. Vai, irmão, levanta a tua mão para o alto, glorifica, exalta o nome dele. Ele está aqui nessa noite, a presença dele está aqui. Ele vai te fortalecer, é ele quem mexe nas tuas emoções. Oh, aleluias. Tua presença, Deus. Tua presença, Deus. Obrigado, Senhor. Aplauda ele mais uma vez, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, meninas. Aleluias. Pode acender as luzes, amém. Deus abençoe. Só dá mais um pouquinho aqui de retorno. Estava tão bom. Queridos, o texto que está em apreço diante de nós vai nos contar a história de uma família. Família essa que nós conhecemos Isaac e a sua esposa Rebeca. Rebeca, por sua vez, a Bíblia diz que era estéril, mas o bom marido e o sacerdote da casa, ele intercede por ela e ele ora a Deus. E a Bíblia diz que Deus abre a madre daquela mulher. Quando Deus abre a madre, ela descobre na sua época em que existem duas nações dentro dela. Deus tinha uma promessa sobre a vida daquelas crianças de que o maior serviria ao menor. O tempo passa, você conhece a história. Quando Esaú está saindo, a Bíblia diz que ele é peludo, dá o nome dele ali, né, de Esaú. E a Bíblia vai nos dizendo também que
é Jacó. Ele já nasce ali segurando no calcanhar do seu irmão. A Bíblia diz que Esaú é aquele filho que eu acredito que todo pai gostaria de ter na sua época. Era um menino caçador, era um menino desbravador, era um menino que não tinha medo de nada, era aquele que ia para a caça. E a Bíblia vai nos dizer que todas as vezes que ele ia para a caça, ele voltava com um animal para fazer algo para o seu pai. O texto vai nos dizendo que o seu pai o amava de uma forma diferenciada. Já Jacó, para os seus dias e da sua época, era um filho mais pacato. Era nos dias de hoje aí um chefe de cozinha, era alguém que gostava de trabalhar na cozinha. Na época de hoje seria aí alguém muito bem quisto perante a sociedade, mas naquela época não. Mas a Bíblia diz que a sua mãe também o amava. Quando eu olho para esta família, eu vejo um pouco de uma família disfuncional, porque a grande verdade é que nós que somos pais e mães, nós não podemos ter filhos preferidos. Os nossos filhos têm que ser amados de uma forma incondicional. É por isso que quando Deus olhou para Efrata nesta noite, Deus não disse eu tenho filho querido, Deus não disse eu tenho filho preferido, não, pelo contrário, Deus olhou para esta igreja nesta noite e disse eu amo todos de uma forma incondicional. É por isso que quando Jesus sai das águas, a Bíblia diz que o céu rasga e ele escuta uma voz que era importante para ele, era importante para a jornada e para tudo aquilo que ele iria passar. Ele escuta uma voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. É por isso que você que é pai, você precisa ser a primeira pessoa que diz que confia, que acredita no seu filho. Quantas pessoas nós conhecemos que emocionalmente são pessoas fracas porque tiveram pais fracos, e pais fracos geram filhos covardes, pais fracos geram uma geração que não acredita em si mesmo. É por isso que quando Deus envia o seu filho para a terra e ele é batizado, chega o momento do seu ministério, Deus já vai logo certificando: meu filho, eu te amo. Se você não escutar amor do lado de fora, você tem amor do lado de dentro. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus te trouxe aqui para mexer com as tuas emoções. Deus te trouxe aqui para dizer para você que talvez sofreu alguns traumas na tua vida, porque nós estamos vendo uma geração onde uma pastora veio pregar domingo na igreja, e quando entrou a pandemia, ela disse: agora a minha profissão vai parar, porque o povo não tem dinheiro. E ela é psicóloga. Ela diz: quem vai sentar agora é na minha cadeira para ser tratado. Mas ela disse: eu nunca ganhei dinheiro como nessa pandemia. Sabe por quê? Porque pessoas emocionalmente fracas, pessoas que sofrem algum trauma, pessoas que têm algumas coisas que carregam lá de trás, nós percebemos que elas têm problemas. E quando eu olho para a vida desta família, eu vou ver um pai preferindo um jovem agora que é caçador, um jovem que é desbravador, um jovem que é guerreiro, um jovem que ele é a menina dos olhos do seu pai. É aquele jovem que o pai diz assim: Esaú, esse menino vai me suceder, porque eu acredito que Isaac, ele conta a história do seu pai Abraão. Ele diz assim: papai um dia me chamou e ele colocou a mão sobre a minha cabeça e ele transferiu tudo aquilo que ele tinha recebido de Jeová. Ele traz os ensinamentos para o filho. Ele diz: filho, você como filho mais velho, há uma responsabilidade sobre você, há uma responsabilidade sobre a tua vida, há uma responsabilidade para a sua jornada. E ele começa ali a ensinar o filho, dizendo: filho, vai chegar um dia em que eu vou partir, mas eu vou transferir algo para ti. Mas filho, entenda algo. O filho mais velho, ele tem alguns deveres, algumas obrigações, mas ele também no momento certo, ele vai receber uma porção dobrada. O filho mais velho, ele tinha uma porção tanto na hora de comer, como ele tinha também um momento ali de adoração, ele fazia oração. Então era algo muito importante que Isaac passava para o seu filho Esaú. Eu tenho certeza que quando Jacó olhava para o seu pai, dentro de si ele dizia assim: como eu queria que o papai
me olhasse como ele olha Esaú, como eu queria ser alguém, porque entenda, querido, às vezes a nossa frustração, nós colocamos expectativas no nosso filho, por exemplo, alguém que tentou ser um jogador de futebol e não conseguiu, aí quando o menino cresce diz assim, eu vou escrever esse menino numa escolinha, porque ele vai ser um Neymar, ele vai ser um Romário, ele vai ser um Ronaldinho, ele vai ser alguém aí que vai me dar alegria, mas entende o que Deus tem para ele. Às vezes um filho está dizendo assim, eu vou para a faculdade fazer advocacia, porque é o sonho do meu pai, mas eu vim pregar aqui para você que tem sonho, querido, e Deus me trouxe aqui para dizer, não queira colocar as suas frustrações que você não viveu para os teus filhos viver, deixa eles viver os sonhos de Deus. Jacó olha todo aquele cenário, o texto você leu, o texto diz que o pai ama mais Esaú e a mãe, por sua vez, ama quem? Jacó. Jacó é o menino da tenda, Jacó é o menino do ensopado, Jacó é o menino do guisado, Jacó é o menino do prato de lentilhas. E a Bíblia diz que o tempo passa, ele vai só observando. Eu acredito que todos os dias que Esaú voltava da caça, havia festa em casa, pois ele estava trazendo no seu ombro algo que ele tinha caçado e dizia, papai, hoje foi tão difícil, olha papai, eu passei algumas horas, eu acertei ele com a flecha, eu corri, tive que dar um mata-leão nesse bicho, mas olha papai, está aqui, daqui a pouco eu vou preparar para o Senhor comer. O pai batia no peito e dizia, esse é o meu filho que me dá orgulho. O tempo vai passando, Jacó vai observando, porque Jacó ele é aquele espécie de, eu acredito que aqui não exista, mas ele é aquele filho que cresce com um pouco de rejeição dentro de si. Você já viu casa em que todo mundo aposta as fichas naquele que não dá problema? Diz, mas aquele ali, esse aí vai dar certo. Mas aquele ali é a ovelha negra da família. Aquele ali está na faculdade, que orgulho. Mas aquele ali reprovou de novo. Ô praga, ô endemoniado. E Jacó vai olhando só as entrelinhas. O diabo vai cercando. Porque entenda, todas as vezes que o diabo vê rejeição no teu coração, ele vai tentar te adotar. Eu me lembro uma vez quando minha filha, apóstolo, ela era muito pequena. E hoje minha filha eu tenho uma filha de 22 anos, vai fazer 22 anos, estava na igreja domingo, que ela tem visão aberta, e ela começou a ver demônios na casa da tia. Ela me manda mensagem como estava para acontecer o culto. Aí ela chega na igreja, acaba o culto, pai, eu preciso que o Senhor me fale algumas coisas, depois me manda mensagem, como que eu devo proceder, o que eu preciso fazer. E eu olhando e dizendo assim, poxa, mas ela congrega numa igreja, mas ela tem um pastor, mas escute, ela estava atrás de um pai pastor. Escute isso. E eu lembro que quando ela era pequena, ela acabou de comer pizza, ela tinha uns 3 anos, eu disse, filha, vai levar o prato até a mesa. E quando ela foi, apóstolo, era uma criança pequena ainda, com as suas coordenações motoras ainda em treinamento, ela deixa aquele prato cair. Quando ela deixa aquele prato cair, mas eu fiquei tão irado, trazendo para hoje, eu fiquei tão endemoniado com o prato, que eu disse, menina, presta atenção no que você fez, você quase quebrou o prato. Na hora eu vi ela encolhida, na hora eu vi aquela criança assim, com aquela cara de choro, reprimida. E na mesma hora o Espírito Santo disse assim, peça perdão a ela, porque se ela crescer com isso que você fez com ela, ela vai ser uma criança que vai ter medo da vida, vai ter medo de desafio, ela nunca vai conseguir terminar nada, porque você matou ela aqui. Na mesma hora eu chamei ela chorando e disse, filhinha, perdoa o papai. Filhinha, abracei ela, pedi perdão. Eu disse para ela, agora pega o prato, vai lá porque você consegue. Ela pegou o prato na mão, levou até a mesa, e eu consegui sarar os traumas que poderiam ser gerados no coração daquela criança. Mas talvez você que está aqui, você não conseguiu. Eu fui alguém que cresci emocionalmente com algumas dificuldades, porque eu nunca tive um pai presente. Eu me lembro do meu pai, nós morávamos numa casa na frente,
E atrás, já vou entrar no texto. E atrás, minha tia tinha aberto uma loja muito bonita. E o meu pai me chega naquela época com o carro do ano, que era um Fusca. Me chega com um Bip. Era o boy da época, era gerente geral. Alguns vão, os mais novos não vão nem saber, do Banco Bamerindos. Olha, alguns nem sabem o que é isso. Virou depois, acho que o Santander, sei lá. E eu me lembro que ele chegou e eu disse assim: pai, eu era um menino. Eu disse: pai, lá na loja da tia tem uma calça, compra pra mim. Meu pai com o carro do ano, todo bem vestido, com Bip. Ele olha pra mim e diz assim: não tenho dinheiro. Então eu cresci com alguns traumas no sentido de, poxa, o pai que deveria prover algo para o filho, ele sempre me negou. Eu não tenho lembranças do que é uma conversa com filho e pai. Eu não tenho lembranças do que é jogar bola. Eu não tenho lembranças dele ver o meu caderno. Eu não tenho. E aí eu cresci mais ou menos assim. Eu passava dificuldade, mas não pedia nada para ninguém. Eu cresci de certa forma com orgulho, dizendo assim: eu não vou depender de ninguém. E isso me trouxe muito problema, porque alguns processos na minha vida poderiam ser abreviados, mas por um não do meu pai, eu cresci dizendo: eu não vou pedir nada para ninguém, eu não vou contar meus problemas para ninguém. E aí eu percebia que em algumas áreas eu dava certo, mas em muitas coisas dava errado, e eu sofria sozinho, porque eu não aprendi a conviver e a compartilhar as coisas. Aí o Senhor me lava com o seu sangue, me entrega uma igreja, fecha as portas aonde eu tenho que depender de cesta básica da igreja. Irmão, eu nunca liguei para o meu pastor dizendo: faltou alimento. Eu dizia: jamais. Porque emocionalmente eu recebi um não. E aquele não se alastrou pela uma vida inteira, aonde se eu não conhecesse você, eu te tratava muito bem, mas eu não sentava para conversar com você. Deus me leva para uma igreja aonde eu tenho que ficar 2, 3 horas escutando uma pessoa, aonde depois do culto a gente é o primeiro a chegar, o último a sair, aonde a gente trata pessoas, aonde a gente é ofendido por pessoas, a gente recebe pessoas, limpa a ovelha começa a prosperar, daqui a pouco ela vai embora, ela pede a bênção pelo WhatsApp, porque hoje é moda, e aí a gente olha para a cruz, Jesus diz assim: você vê o que eu passei, mas vem comigo, porque eu te garanto não algo aqui na terra, eu te garanto algo no céu. E aí quando eu olho para Esaú, ele é alguém bem quisto pelo seu pai, ele é a bola da vez da sua casa, mas Jacó está de olho naquilo que ele tem. Deixa eu te dizer uma coisa: o diabo conhece o teu ponto fraco. Escute isso. Um certo dia, ele está voltando muito faminto. Talvez aquele dia não foi tão produtivo, talvez aquilo que ele pegou, porque todas as vezes que ele trazia uma caça e ia preparar, depois você vai ver lá na frente, não demorava como hoje 1 hora, 2 horas. Você vai hoje num açougue, você encontra cabrito, você encontra porco, você encontra todo tipo de carne, e é muito fácil preparar, mas naquela época não era assim. E talvez aquele dia ele teve um dia muito exaustivo, um dia muito improdutivo, e quando ele chega em casa, parece que é como algum de nós, que quando morávamos com as nossas mães, e aquele cheirinho de feijão, aquele cheirinho de comida de vó, aquele cheirinho de comida. Ah, meu Deus, mas ali não está a mãe dele, mas ali não está a avó dele, ali não está o amigo dele, ali está alguém que está de olho naquilo que ele ainda vai receber. Quando ele chega, me diz: me dá um pouco desse alimento, me dá um pouco aí dessa lentilha, disso que você está fazendo. Ele diz assim: irmão, eu até te forneço a quentinha, eu até te forneço um pouco do alimento que eu estou preparando, mas tem um porém. Qual é? Fala logo, irmão. A questão é o seguinte: você é o irmão mais velho, tá, mas que tem? Você quer o quê? O meu alimento? A mistura que eu recebo dobrada?
Não quero isso. Ah, então tá bom. Eu quero o seguinte: o teu direito de primogenitura. Ele olha e diz assim: rapaz, você está endemoniado, porque eu estou morrendo de fome. Já viu crente com fome, irmão? Ô, irmão, nem Satanás fica na frente dele. Se Satanás aparecer no meio, na frente de um crente com fome, irmão, vira churrasquinho do inferno. É só graça. Aí ele diz assim: para que me serve isso? Tá bom. Não, me jura. Só que entenda, emocionalmente, ele não tem noção do que ele está abrindo mão. Tem muito crente que abre mão emocionalmente daquilo que Deus tem para ele nesta igreja. Tem muito crente recebendo proposta do diabo pelo um prato de lentilha, mas aí ele é aquele crente imediatista, ele é aquele crente que me dá, ele é aquele crente danoninho, ele é aquele crente que ele quer resolver as coisas para agora, ele é aquele crente que o olho dele não está no futuro, crente que está no olhar no agora, nunca avança na vida, nunca cresce emocionalmente, nunca cresce na obra de Deus. E quando eu olho para Saul, ele é o queridinho do papai, ele é muito bom nas suas habilidades, mas emocionalmente ele negocia aquilo que no futuro vai vir para a mão dele. Tem gente que Deus está dizendo: eu estou te treinando. Já contei isso, não sei se foi aqui. Um dia congregava na igreja Avivamento Bíblico. Era um jovem, não pregava muito, mas pregava muitas vezes. E aí meu pastor disse assim: Alan, você vai pregar terça-feira. Maravilha, preguei terça-feira aquele manto, nébrias, fúrgias. Quando terminou na terça, ele disse: você vai pregar na quinta. Eu falei: manto, núbrias. Quando terminou a quinta, sábado, eu falei: glória a Deus, a igreja cheia. Quando terminou o sábado, domingo, eu disse: aleluia, vou pregar de novo. Quando terminou o domingo, ele falou: você vai pregar na terça. Eu falei: pastor, pelo amor de Deus, né? Eu preciso comer. Pastor, se eu quero me matar. Ele disse: não, assim é a vida de um pastor. Tem que ter alimento para dar para as ovelhas. Ele nunca pode falar: tenho que me alimentar, porque as ovelhas não querem saber se o pastor ele está com fome ou não. As ovelhas querem saber de chegar e ter águas tranquilas e ter alimento. E mal eu sabia, apóstolo, que ele estava me preparando para o pastorado. Quantas vezes pessoas chegaram até mim e diziam assim: mas Alan, você prega demais em outras igrejas, você prega mais que o teu pastor. Rapaz, o que você está fazendo aqui? Era Jacó de olho naquilo que Deus tinha para minha vida, mas eu sempre dizia assim para eles: não, Deus eu posso até falar melhor que ele, eu posso até conseguir arrancar uns glórias que ele não consegue arrancar, mas o cajado não está na minha mão, o cajado está na mão dele, e eu só saio daqui o dia que Deus quiser. Quantas vezes vieram propostas? Vem para cá que eu te dou isso, vem para cá que eu te dou aquilo. Sentava diante de grandes igrejas, no escritório, eles diziam assim: eu te pago um salário agora baixo, mas daqui a pouco você está ganhando 10 mil, isso há 10 anos atrás. Eu olhava aquela igreja com mega estrutura, eu olhava aquela igreja que tinha culto de manhã, culto à noite, briga para cantar no altar, obreiros de rodo, gente para pregar de rodo. Eu pregava lá também, mas eu dizia assim: ah, Jesus, aqui tem muita gente. Não porque a concorrência era muita, não, mas eu dizia: Senhor, eu quero ir para um campo onde está precisando. Jesus, se o Senhor está me treinando, então me envia para a tua seara. Entenda algo, irmão, talvez aqui você está dançando sozinha, e o diabo está dizendo para você: eu tenho uma equipe maior para colocar na tua mão. Talvez aqui você está ministrando para as mesmas pessoas, e o diabo está dizendo assim: não, eu tenho um CD para você gravar, eu tenho as nações. Mas Deus está dizendo: fique, porque no momento certo eu vou liberar uma bênção sobre a tua vida, que ninguém vai te parar, que ninguém vai poder dizer: fui eu que coloquei ela lá. Não, foi a tua submissão, foi você se preparar emocionalmente para aquilo que Deus tem para você. E a gente não entende o processo. O
O processo de Deus é dolorido. O processo de Deus na minha vida foi muito difícil. Porque eu me achava autossuficiente. Recebi um não do meu pai quando eu era menino, aos 5 anos. Eu carreguei aquilo. Tinha profissões. Já disse aqui, trabalhei na uma das maiores empresas do mundo, PwC, Pricewaterhouse. Era analista fiscal. Um crescimento. Daqui a pouco Deus diz assim: eu vou tirar um pouco a sua soberba. Eu vou trabalhar nas tuas emoções. Irmão, eu saía do emprego hoje, amanhã eu estava na DHL, amanhã eu estava no Banco Safra, amanhã eu estava na Caixa Econômica, eu estava nos melhores empregos. Daqui a pouco Deus faz assim: vou fechar. Ai, Jesus! Após teve época, minha esposa bancando a casa, pagando carro, pagando as coisas, e eu com a igreja. Tinha dia que eu dizia assim para ela: eu arrumei um trabalho à noite, um bico para fazer à noite. Ela: é, amor, é? Então tô indo. Mentira, eu ia dormir no altar, chorar no altar. E as propostas vindo. E o diabo dizendo assim para mim: eu tenho riquezas para colocar na tua mão. Mas e se emocionalmente eu não acredito naquilo que Deus tem para minha vida? Você acha que eu estaria pregando para você? Eu poderia estar cheio de dinheiro, mas perdido, sem a presença de Deus. Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer: irmão, você precisa ser emocionalmente estável no lugar de trabalho, emocionalmente estável dentro do casamento, porque tem momento que o outro fala uma coisa que dá vontade de você fazer a tua mala ir embora, mas aí é onde Deus diz assim: querido, eu te dei uma família, não é o momento que vai determinar aquilo que eu tenho para a tua casa. Fica quietinho, deixa eu trabalhar, deixa eu quebrar, que até nesse processo eu estou trabalhando em você. Deus tem os seus meios de trabalhar. Deus tem os seus meios de nos quebrar. Deus tem os seus meios de tirar a capa. Deus tem os seus meios de tirar o veneno. Deus tem os seus meios de nos colocar no centro da sua vontade. Esaú, ele não enxerga aquilo que o pai vai derramar um dia sobre a vida dele. Você tem um pai espiritual, um dia vai ser derramado algo muito glorioso sobre a tua vida. Mas tudo que o diabo quer é te tirar deste momento. Culto de terça, Romanos. Curso de quinta, Romanos, ou outra coisa. Culto de domingo de manhã, consolidação. Culto de domingo à noite, alinhamento da igreja hoje. Mas o apóstolo só prega isso. Mas o apóstolo não vê que eu quero. E manto núbrias. Ô irmão, tanto fogo que a gente está vendo aí. Cidade do fogo, igreja do fogo. Aí vai ver, mandou os filhos dar mais de 30 tiros no marido. Cidade do fogo, manto. Considerada no Brasil e fora do Brasil. Mas o tanto de fogo, sem a presença e sem um conserto, sem a submissão e emocionalmente preparada, se perde. O dinheiro para quem não está preparado é uma perdição. É por isso que tem hora Deus te deixa no aperto. Porque se Deus te dá o que Ele tem para dar antes do tempo, irmão, você nem vinha mais no culto. Tem gente que a gente conhece, tem que tomar cuidado, está sendo gravado, que Deus dá um negócio, a pessoa já não tem mais tempo. Chegou na igreja lascado, emocionalmente ferido. Chegou só misericórdia. A gente começa a trabalhar. E Deus não tem dificuldade de abençoar. Deus não tem. Daqui a pouco a pessoa cresce. O dízimo. Não. Você está maluco? 2.000 na mão do pastor? 5? Não. Está maluco? Peraí, mas você chegou sem dar dízimo. E você comia dos dízimos que vinha para o altar que o pastor às vezes te dava para você pagar o aluguel. Eu me lembro uma vez, o irmão, deixa eu olhar o horário, 10 minutos eu termino. O irmão me liga, diz assim: bispo, quarta-feira
eu preciso pagar o meu aluguel, porque senão eu vou ser despejado. Eu gostaria que o senhor orasse. E a família do irmão era atuante na igreja. Eu disse assim: irmão, se até quarta-feira você não arrumar o dinheiro do seu aluguel, você vem aqui, a gente vai dar um jeito. Quando foi quarta-feira, ele me ligou, disse: bispo, eu não arrumei. Fui lá no banco, tirei o dinheiro da igreja e paguei o aluguel dele. Enquanto esse irmão estava vivendo essa vida de dificuldade, eram os mais fiéis, a sua casa era uma bênção. Eu ligava para a esposa: a igreja está cheia de água. Eu cheguei aqui na igreja, está cheia de água, daqui a pouco tem culto. Saía correndo a pé, ligava para as meninas e movia, limpava a igreja, era uma maravilha. Mexia no som, mexia na parte elétrica, mexia em tudo. Daqui a pouco Deus mudou a vida financeira. Um dia chegou para mim, para a pastora Adriana, disse: eu vou sair do aluguel, vou para tal lugar. A pastora Adriana falou: não vai, porque o diabo está querendo te comprar. Não, mas é menos tanto. Ela disse: é melhor você viver no aperto com Deus do que na fartura com o diabo. Não nos escutaram, apóstolo. Quando a gente olha hoje, todos perdidos. Quando a gente olha as fotos, mesas cheias de cerveja, pessoas que eram do altar, pessoas que eram lideranças, mas não estavam preparadas emocionalmente para ficar, e aí resolveram ouvir a voz do diabo dizendo: vem, que eu tenho muito para te dar. É por isso que Deus me trouxe aqui para dizer: tem um Jacó de olho naquilo que é teu. Jacó cresce olhando Esaú, dizendo: uma hora eu pego a fraqueza dele. Você acha que o diabo tem pressa? Ele é eterno. Você acha que o diabo é imediatista? Esses somos nós, comedores de arroz e feijão. Se Deus não fizer, eu vou sair da igreja. Então vai embora. Não, porque eu coloquei Deus na parede. Eu quero ver o tamanho da parede que cabe Deus. Quero ver. Não, porque não, irmão? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus abrir a porta, amém. Se Deus não abrir, amém também. E aí, para a gente terminar, quem foca na necessidade perde o propósito. Qual era o propósito de Deus para a vida de Esaú? Escute isso. Hebreus 12:16 diz assim, apóstolo: e tomem cuidado também, para que ninguém se torne, olha o que Hebreus chama Esaú, para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú. O que ia ser derramado sobre a vida de Esaú era algo sagrado, era algo que estava sobre a vida de Abraão, que foi derramado sobre a vida de Isaac, que seria derramado sobre a vida de Esaú, e assim de gerações em gerações. Mas sabe como Esaú, ele lida com as coisas sagradas? A Bíblia chama ele de imoral. Quando você não entende o que Deus tem com você nesta igreja, Deus te chama de imoral. Não, meu negócio é vir e pronto, e dar o dízimo e dar a oferta, não faz mais com a tua obrigação. Não, mas eu não quero compromisso. Deus te chama de imoral, porque Deus tem propósito com você. Desculpa aí, irmão, se eu não voltar não tem problema, eu tenho minha igreja para pregar. E ainda levo o apóstolo. Escute: para que ninguém se torne imoral ou perca respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de lentilhas com pão. Se você é um crente que na hora da fome você corre, você não está preparado para essa igreja. Tem gente, olha isso que eu vou dizer, que quando a gente está em festa da igreja, o primeiro a ser honrado tem que ser o sacerdote. Mas aí você vê o sacerdote no fim da fila. Eu fui numa casa de uma irmã da igreja, da Mari, e ela veio me servindo. Eu disse: vem aqui, irmã. Que foi, bispo?
Eu disse, o primeiro tem que ser o seu esposo, porque ele é o sacerdote dessa casa. Tem gente que está melhor o pastor do que os membros de casa. Sabe o que Deus está falando? Você emocionalmente, você é preparado para ouvir? Você deve ser preparado, porque senão você não voltava mais nessa igreja. Porque quando o apóstolo vai lá na igreja, irmão, é só ai. Parece que as trombetas estão tocando. Por isso que Deus está dizendo para você, apóstolo, toque a trombeta de Deus. Às vezes dá vontade de mudar, mas Deus está falando, eu te fiz único. Deus está dizendo, você não é imoral, porque você leva minhas coisas a sério. E quem leva as coisas de Deus a sério é perseguido. Às vezes é solitário. Às vezes portas vão se fechar, às vezes pessoas vão te abandonar. Mas deixa eu dizer, perca dinheiro, perca amigos, perca tudo, mas só não perca a presença dele. Por isso que Deus está dizendo, se for para cantar, louve como ninguém louve a Deus. Se for para tocar, seja o melhor tocando. Se for para mexer no som, seja o melhor. Se qualifique. Se for para ficar na porta da igreja, seja o melhor recepção dessa igreja. Deus está dizendo, tudo que vier à tua mão para fazer, faça com excelência. Mas bispo, o irmão falou de mim, ciclano não falou. E daí? Quem falou com você? Foi Deus. Então continua. Vamos terminar? Que por causa de um prato de comida vendeu seus direitos de filho mais velho, como vocês sabem. Depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que havia. Tem decisões que se você tomar hoje de barriga vazia, já era, irmão. Ou a última aqui, isso eu falo chorando, está aqui a pastora. Uma família tão abençoada, 2 famílias na igreja. Daqui a pouco começaram a se endemoniar. Tinha uma que era uma autoridade que a gente ungiu da igreja. Daqui a pouco ela começou a envenenar. Tirou a família da igreja. A outra família foi embora. Houve uma confusão. O irmão volta para a cadeia. A família bagunça. Estava vindo os filhos que não vinham na igreja. Estava vindo na igreja. Por causa de um prato que o diabo colocou de veneno. Alguém resolveu tomar. Irmão, tem hora que na igreja não tome o veneno que o diabo tem para oferecer. Passe por errado, mas ame a presença de Deus e ame almas. Irmão, se for para você perder para ganhar uma alma, perca. Mas tem gente que diz assim, não, eu tenho a razão, e sai da bênção. Sai da igreja. Pregávamos, irmão, estou falando de gente boa. Eu estou falando de gente quando pregava a presença caía. Hoje a gente olha e fala, meu Deus. Eu choro, irmão. Apareceu esses dias na igreja. Eu olhei e falei, meu Deus. Poderia estar aqui. Mas o diabo veio com um prato na hora da fome. Ele sabe qual é a tua fome sentimental. Ele sabe qual é a tua fome das emoções. Ele sabe qual é o teu momento de fraqueza. E deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que diz assim, o diabo não vem no culto. É o lugar que ele mais vem na igreja. Que é isso, bispo? Irmão, se Jesus estivesse pregando aqui, o diabo deveria vir ou passar longe? Vai para a gente fechar, ele deveria vir ou passar longe? Qual dos dois? Mas um dia Jesus está pregando. E aí cai alguém endemoniado. Significa o diabo estava no culto vendo Jesus pregar. Deixa eu te dizer, um culto como esse pode te fortalecer. Um culto como esse pode fazer você perder a tua salvação.
Tudo depende de como você se comporta emocionalmente. Tem gente que tinha um empregão. Tem gente que tinha um salário gigante. Mas porque era fraco emocional, não escutou, não conseguiu escutar uma repreensão. Não conseguiu escutar um dia mal de um chefe. Quem ele pensa que é? Dono da empresa. Quem ele pensa que é? O pastor da igreja. Comigo ninguém fala assim. Então passa no RH. Está até hoje desempregado. Aí diz assim: por que eu fui fazer isso? Mas foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito. Procurou fazer isso, até mesmo com lágrimas. Alguns textos dizem de sangue. Depois que você tomar a decisão, não adianta chorar no altar. Tem gente que chega: pastor, Deus falou comigo. Irmão, se Deus falou, eu nem me meto. Agora o Deus que falou aí, problema é seu. Porque não adianta eu querer mudar o que já está enraizado no seu coração. O único que convence o homem não é pastor, é o Espírito Santo. E é por isso que ele está aqui, para falar para você: eu preciso te curar emocionalmente. Um não me fez uma pessoa dura. Hoje eu choro como ninguém na igreja. Vou pegar o microfone e contar uma benção, o pessoal já fala: não vai chorar. Mas eu prefiro chorar nos braços do Pai do que chorar num quarto escuro sem a presença dele. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Elevai o chorremai, que se bidio resulanho chorremai. Eu sou teu pai, estou aqui. Eu vim aqui para te curar. Coloque a mão no teu coração nessa noite. Deus tem cura para as tuas emoções. Tudo que o diabo quer é o teu momento de fraqueza. Tudo que o diabo quer é te achar emocionalmente fraco. Mas é por isso que o Espírito Santo diz: domínio próprio. Por isso que o Espírito Santo está dizendo: domine as suas emoções, domine a sua mente, porque a sua mente é um campo de batalha. Quando dominamos a mente, conseguimos dominar o corpo, conseguimos domar a nossa língua. Deus te trouxe aqui para dizer: eu vou trabalhar em você. Quem te viu vai dizer o que aconteceu com você. Você dirá: foi a presença e a glória de Deus que me transformou e que me mudou. Pai, neste momento, Senhor, eu quero orar pelo teu povo, pela tua igreja. Eu quero orar, Senhor, por pessoas que emocionalmente entraram aqui feridas. Pessoas que entraram aqui, meu Deus, talvez para desistir. Pessoas que... Tá difícil, mas o Senhor é quem te sustenta. Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Espírito de Deus, sopra o teu vento, Senhor. Sopra o teu vento, Senhor. Toca, Senhor, nesse homem. Toca, meu Deus, essa mulher. Senhor, nessa noite, eu não sei
como, meu Deus, estão as emoções, meu Deus, desse homem, dessa mulher, meu Deus, dessa pessoa que está em casa, mas eu te peço, toca ele agora, toca ela agora, enche eles a tua presença, levanta os caídos, sopra sobre este lugar, Espírito, ressuscita, ressuscita, ressuscita. Levanta a tua mão para o céu, querido. Levanta a tua mão. Fala assim: eu não abro mão do meu chamado. Mais forte, eu não abro mão dos meus sonhos. Fala assim: Jacó, eu não vou vender o meu direito no reino de Deus. Fala assim: Jacó, eu não vou abrir mão do meu chamado. Fala assim: apóstolo Adilson, eu só saio desta igreja se Deus mandar. Do contrário, eu estou aliançado com o Senhor até Jesus voltar. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Então faz barulho aí, aplauda ele, fala glória a Deus, aleluia. Vai, irmão, a tua boca é uma trombeta de Deus, a tua boca está ecoando, o teu eco está ecoando nas regiões espirituais. Jaiane, não abra a mão daquilo que Deus colocou na tua mão. Jacó está vindo aí, de olho naquilo que é teu. Não é só o canto. Tem uma espada na tua boca. Deus está movendo o mundo espiritual ao teu favor. Deus está te preparando emocionalmente, porque os ataques têm sido pesados na tua mente. Mas o Senhor está dizendo: aonde eu plantei os teus pés, fique. Porque o que está, apóstolo, o que está para ser derramado na vida dessa moça é algo muito grande. O Senhor está dizendo: eu escolhi a tua casa, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. O diabo queria que a tua mãe abortasse, porque grande foi a peleja, mas aquele que te escolheu antes da fundação da terra, ele é fiel para cumprir aquilo que ele falou. Descansa o teu coração. Essa moça aqui, que Deus tem na tua vida é algo grande. Não negocie aquilo que Deus colocou na tua mão. Muitas propostas virão, mas Deus está dizendo: a porta que eu tenho para abrir na tua vida é muito melhor daquilo que o diabo tem para oferecer. Descansa o teu coração. Tem horas que dá vontade de parar, tem horas que dá vontade de recuar, mas o Senhor pega na tua mão e diz: eu te sustento. Eu sou Deus que cuida. Eu sou Deus que defendo. Então Deus diz: continua. Amém? Deus abençoe vocês. Apóstolo, Deus abençoe. Aplauda ao Senhor.